Bom, pessoal, então, vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Esse é mais um seminário do Núcleo de Sistemas Complexos e Fluxo de Informação. Nós temos uma página para quem quiser se cadastrar e receber automaticamente as informações. Então, fiquem à vontade para receber, para entrar no site e se cadastrarem. Bom, eu vou falar aqui de um tema que é os aspectos fractais dessa epidemia Covid-19. E antes eu gostaria de esclarecer que eu não sou epidemiologista. Esse é o primeiro trabalho que eu faço relacionado a isso. E também não sou especialista em fractais, né? Agora, por que eu estou falando disso, afinal de contas? Eu trabalho com física de alta energia e, por causa da física de alta energia e da possibilidade de escrever as distribuições que aparecem lá usando a estatística SQ, né, do professor Salles, eu passei a estudar quais são os motivos, né, os possíveis motivos de a gente ter uma distribuição desse tipo, né, uma estatística não extensiva, e fui levado a estudar fractais por causa disso, aplicado sempre a física de alta energia. Mas com isso eu fui estudando mais fractais, cheguei às redes fractais, e daí foi um pulo passar para estudar Covid, né? Isso coincidiu com o começo da epidemia, né? Quando foi fechada a universidade em março do ano passado. E eu vou pedir permissão de vocês para contar uma história aqui, um caso que é pessoal, né? ou particularmente do meu grupo, mas que eu acho que é um dos aspectos que eu mais gosto nesse trabalho, que é o fato de que na primeira reunião que nós fizemos de modo remoto, num grupo que é formado por essas pessoas, até aqui o Luiz Trevisan, que é um professor da Universidade Estadual do Paraná, nós fazíamos reuniões periódicas, né, usando o WhatsApp, essas coisas, e o Zoom depois. E na primeira reunião virtual que nós fizemos, eu propus para os meus alunos, que basicamente eram quatro estudantes de pós-graduação e 4 estudantes de graduação, eu propus que a gente passasse a estudar Covid, o que seria uma oportunidade de a gente entender melhor o que estava acontecendo e também criar as ferramentas que seriam úteis para a gente estudar física de altas energias depois. E, para minha surpresa, esse pessoal aceitou o desafio logo de cara. E em 3 meses, mais ou menos, a gente colecionou todos os dados disponíveis, analisamos, criamos um modelo e fizemos análise usando esse modelo, que saiu publicado nessa revista aqui no ano passado. Tá? Então, essa referência é desse trabalho desse pessoal. E isso acabou tendo uma repercussão maior do que os trabalhos de física de alta energia, né, por motivos óbvios, né? Isso aqui tem um impacto social muito maior. E aí a professora Esther Sabino entrou em contato comigo, interessada no modelo e propondo que a gente analisasse alguns dados de uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. E nós começamos a fazer esse trabalho. Eu vou mostrar esse trabalho que ainda está em andamento, eu vou mostrar resultados preliminares. Junto com a Esther, veio o professor Vitor Nascimento, da Poli, o professor Pedro Peixoto, que está aqui assistindo a gente, que é do IME, Leal, que é da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que participou da coleta de dados, e Chris Dee e Chris Parag, que são da Universidade de Oxford, e se juntaram a nós nesse trabalho de análise e desenvolvimento do modelo que está ocorrendo nesse momento. Né? Então, é um grupo grande, mas ele começou aqui com estudantes basicamente de iniciação científica. O Josué, que é quem está desenvolvendo a maior parte das coisas, agora está no mestrado, e isso virou o tema de mestrado
dele, né? Bom, antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que muitas vezes causam alguma confusão, né? Entre escala e autossimilaridade, que são aspectos que também são importantes no estudo de fractais, né? Então, lei de escala está relacionada exatamente a propriedades que variam com o tamanho, com as dimensões do sistema que você está estudando, né? Então, quando a gente olha uma figura desse tipo, a gente já imagina, por causa das dimensões, das proporções, a gente imagina, ou melhor dizendo, das dimensões, né, do tamanho dele, a gente já imagina que ele é capaz de levantar pesos muito grandes, enquanto a gente olha aqui e já imagina que não seja capaz de levantar pesos muito grandes, né? As proporções, na verdade, são as mesmas, né? Um ser humano é um ser humano, mas o tamanho de um e de outro é muito diferente. Então, tem uma lei de escala que relaciona a força com a massa de uma pessoa, né? A força que ela é capaz de exercer. E isso foi comprovado num estudo que saiu publicado na revista Nature há algumas décadas atrás, estudando o resultado de uma Olimpíada que aconteceu lá nos anos 60, e observando a relação entre o peso do atleta e a força máxima que ele conseguia exercer. Então, tem vários atletas aqui que conseguiram medalha de ouro em categorias diferentes de levantamento de peso, e dá essa reta aqui, né? Que mostra que existe uma relação, uma lei de potência que relaciona isso, a força com o tamanho do corpo. Então, isso é uma lei de escala, né? Agora, a autossimilaridade envolve uma lei de escala, mas também envolve uma estrutura fina e complexa, né? O sistema tem que ter uma estrutura complexa, interna, que está relacionada à lei de escala. Então, a Matryoshka, né, que é essa famosa boneca russa, ela é um bom exemplo de um sistema autossimilar. Quando a gente abre a maior, tem uma menor dentro, que tem um tamanho diferente, mas as mesmas proporções, e, portanto, se a gente aumenta essa aqui, ela vai ser idêntica a essa. E, inclusive, tem a estrutura interna, que quando abre, repete o mesmo processo. Então, a gente pode, em princípio, continuar isso indefinidamente. Essa é a principal característica de um fractal. Bom, estudando os fractais, né, motivado já pela física de alta energia, uma das coisas que me chamou a atenção é que existe uma dinâmica fractal em processos socioeconômicos, né, que tem sido estudado ao longo dos últimos anos e tem algumas coisas muito interessantes, né? Tem o Luiz Bettencourt, que é um português radicado nos Estados Unidos, que tem feito, junto com Geoffrey West e outros colaboradores, uma série de trabalhos analisando aspectos da vida socioeconômica nas cidades, e eles descobrem leis de potência desse tipo, né? Em que uma quantidade que eles vão analisar, aqui, por exemplo, são os salários que são pagos, né, de acordo com o tamanho da cidade, né? Então, a média de salários pagos de acordo com o tamanho da cidade. N é o tamanho da cidade, Q é a quantidade que está sendo analisada, e beta é o expoente que aparece aqui na lei de potência, né? Então, o que eles observaram é que vários aspectos socioeconômicos vão ser caracterizados por uma lei de potência, e o mais surpreendente de tudo é que beta parece ser uma coisa mais ou menos universal. Quer dizer, não importa se o conjunto de cidades está no Japão, na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, o expoente é mais ou menos o mesmo, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Existe uma certa universalidade que tem sido bastante estudada pelo Bettencourt e seus colaboradores, né? Aqui tem um artigo também do Bettencourt com alguns colaboradores de 2015, que eles fazem um trabalho que eu achei muito interessante, né? Eles vão investigar se essas mesmas características que são observadas nas cidades modernas também é encontrada nas cidades antigas, né? E eles foram estudar cidades do México, né? Na região da atual cidade do México, civilizações pré-colombianas que existiram lá, e existem informações arqueológicas sobre o tamanho das cidades, se eles conseguem, de alguma forma, avaliar qual o tamanho dessas cidades.
e eles chegam à conclusão de que naquela época, naquelas sociedades, também eles seguiam leis de potência desse tipo, com um expoente muito próximo desses que são observados hoje. Então, o que a gente está vendo aqui são características que governam o comportamento do ser humano, né, no final, e, portanto, transparece nas medidas que se faz das cidades. Então, essa é a forma de se observar uma lei de escala, né, observando leis de potência, né, distribuições que seguem uma lei de potência. Ayrton, Sim. não ficou claro no seu segundo exemplo aí, pelo menos para mim não ficou claro nessa parte de sociedade antiga, o que estava escalando com o quê? Eles pegam vários aspectos, né? Eles, por exemplo, conseguem avaliar a área ocupada pela cidade e o tamanho das construções, né? Então, pelo tamanho das construções, eles avaliam quantas pessoas estavam lá, qual é o tamanho mínimo, né, da população para construir um bem público daquela magnitude, e eles têm uma ideia também, através das escavações, da área ocupada. Então, eles relacionam a área com o tamanho da população dessa forma. Claro que tem incertezas aí, né? Mas é um artigo bastante interessante. Mas por que aparece a palavra patentes? Não, aqui são duas coisas que eles avaliaram em cidades modernas, né? Então, salário e patente. Professor, isso não está relacionado a esse trabalho. Acho que a posição tá. aqui não ficou muito favorável, né? Professor, sim. Nesse modelo linear, existe alguma relação entre salário e produtividade do trabalho? Entre o quê? Salário e produtividade, você disse? Porque geralmente eu acho que uma forma de você medir a produtividade é através dos salários, né? Então, eles usam salários para medir a produtividade, eu acho. E patentes também é outra coisa, né? Mas tem vários aspectos, né? Então, tanto da infraestrutura da cidade, quanto de aspectos sociais mesmo, né? Então, número de restaurantes, número de advogados, variedade de restaurantes, né? De restaurantes de cozinha internacional que você pode encontrar numa cidade. Tudo isso escala com uma lei de potência, isso é observado. Tem um livro do Geoffrey West, que participa desse trabalho aqui, não desse, mas desse aqui, em que se chama Scale, que dá uma visão geral dessas leis de escala, tanto nas cidades quanto em organismos vivos, né? Então, os mamíferos, por exemplo, apresentam um sistema circulatório que segue leis de escala, isso determina muito sobre a longevidade, sobre em relação ao tamanho, a massa, né, do mamífero. Tem uma série de relações desse tipo que são possíveis de tirar. Eu não quero entrar muito nos detalhes, porque isso é só um exemplo para motivar a existência de fractais na COVID, né? Mas aqui tem uma série de coisas para falar sobre isso. É um assunto muito amplo. Existe um dos líderes dessa pesquisa na área de cidades, né? Que é o Michel Batty, do Reino Unido. Ele tem um livro chamado Ciências das Cidades, que é uma área realmente que cresce rapidamente, tem crescido rapidamente nos últimos anos. Mas vamos passar, então, para o tema desse seminário, que é a COVID, né? Então, a gente vai analisar a COVID de um ponto de vista fractal, né? E fractal significa o quê? Como que a gente vai interpretar isso, né? Se a sociedade tem aspectos fractais, significa que no relacionamento interpessoal essa dinâmica fractal deve aparecer. E no nosso grupo a gente considerou que essa dinâmica fractal se dá da seguinte forma: você pode dividir a população em grupos grandes, né? Que por sua vez são formados por grupos menores, e os grupos menores por indivíduos, né? Ou grupos ainda menores, e até chegar nos indivíduos, né? Então, Isso aqui é um simulador, tá? Não tem pessoas aqui. Então, esse seria a ideia eles aprenderem a fazer de um escala, né? Você tem
sistemas que têm uma estrutura interna até chegar no indivíduo. Calma, deixa eu terminar. E Isso aqui é uma cirurgia para eles aprenderem a fazer um exetor, né? tem alguém Quem está com o microfone aberto aí? 2 anos de transformação. Isso Thiago. aqui é um molde. Tiago, você está com o telefone aberto, com o microfone aberto. Obrigado. Então a gente tem esses grupos com uma estrutura interna, e o que a gente vai colocar aí é que existe uma lei de escala. Então a gente supõe que a estrutura fractal exista, e ela é incorporada no modelo da seguinte forma, né? Se a gente quer entender como diferentes grupos, né, de um tamanho arbitrário interagem na cidade, basta a gente olhar como um grupo pequeno, os indivíduos num grupo pequeno interagem. E aí a gente usa a lei de escala dos fractais para transpor esse modelo para uma população maior. Então aqui a gente pega um grupo, vamos supor uma família, né, de 4 indivíduos, onde um está infectado, como que um outro indivíduo pode ser infectado? Quais são os modos de infecção desse indivíduo? Então, existem várias formas dele ser infectado, ou diretamente pelo indivíduo que já estava contaminado, ou indiretamente, quando o indivíduo passa para um outro e depois passa para outro, ou ainda, num caso desse tipo, mais indiretamente, né? Em que tem 3 intermediários, 2 intermediários, né? Então, num caso de 4 pessoas, esse é o modo. Num caso de um número alfa de pessoas no grupo, o número de modos de contaminação vai ser esse, portanto, o número de indivíduos contaminados também, aliás, o número de indivíduos contaminados vai ser dado por isso, onde tal é uma probabilidade de transmissão de um indivíduo para o outro dentro desse grupo, né? Então, a gente considera só o grupo fechado, que a gente chama agente, ou grupo de contato, né? De contato mais próximo, e tal essa probabilidade de transmissão, né? É fácil de ver que alfa vai ser igual ao número de indivíduos menos 1, né? Porque um indivíduo não pode contaminar a si mesmo. Então, a gente, com isso, relaciona alfa ao número de indivíduos nesse grupo, tá? Então, nosso parâmetro principal vai ser esse. O número de modos de contaminação que está relacionado ao número de indivíduos nesse grupo de contato próximo. Ayrton, Sim. eu tinha uma pequena pergunta aqui. Eu não sei se vocês costumam fazer as perguntas no final ou durante. Geralmente é no final, a gente abre um espaço para o final, mas não é uma lei. Certo. Não, porque nesse caso, parece que teria um problema assim, de início, que é o seguinte: as cepas elas não têm o mesmo nível de contaminação. Por isso que tem esse novo parâmetro que regula isso, né? Esse parâmetro vai regular isso, tá? Qual é a probabilidade de transmitir o vírus. Agora, aqui o que é importante é que ela aparece, essa probabilidade aparece aqui numa lei de potência. Então, a gente já tem a lei de potência dos fractais, né? Que, como aparece em todos os fractais. Então, não é novidade, a gente está impondo a estrutura fractal, não é novidade que a gente vai ter essa lei de potência, né? Então, para fazer a escala, a gente introduz essa grandeza. Sigma é a população total, não do grupo, e lambda é o tamanho do grupo, né? O número de agentes que você tem, quer dizer, na sua estrutura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem sempre 3 agentes, né? Num desenho esquemático e hipotético, né? Mas o número de agentes pode ser qualquer. O tamanho do agente vai fazer com que a gente tenha a população total. Então, isso aqui é aproximadamente 1, né? E aí a gente tem essa expressão, que é uma lei de potência, que é escalável. Então, com isso, a gente pode usar toda a lei de escala dos fractais. Então, isso aqui é colocado para introduzir a autossimilaridade dos fractais. E é possível associar isso com Salles, como eu já tinha feito isso em altas energias,
né, com o número de agentes sendo 1 sobre Q menos 1. Isso aparece em sistemas pequenos, tem um trabalho que eu fiz com a Ademir, em que a gente chega numa relação parecida com essa. E aí eu posso escrever esse número de infectados como uma Q exponencial, que é típica da estatística de Salles. E o Q aqui está relacionado ao número de modos de contaminação, né, através dessa relação aqui, ou o número de pessoas, de indivíduos no grupo de contato próximo. Bom, a gente tem que, claro, a gente coloca essa ideia de fractais, mas a gente tem que testar se ela é sólida, né? Se os dados comprovam. Isso já está lá naquele primeiro artigo que a gente escreveu. A gente fez análises de várias regiões. Essa aqui, se não me engano, é dos Estados Unidos, né? Então, todos os estados aqui, 51 estados americanos, têm a população e o logaritmo da população e o logaritmo do número de infectados quando chega no patamar de contaminação, né? E dá uma lei de potência. E a gente fez isso para a China, para a Europa, para o estado de São Paulo. Todos apresentam uma lei de potência com um expoente que é próximo do 1,15, que é observado também quando se analisa outros aspectos da vida social, né? Então, a transmissão se dá no relacionamento social, é natural que reflita esse parâmetro que aparentemente é universal. Tá? Bom, até aqui a gente não tem o tempo, né? Mas os epidemiologistas gostam de avaliar a evolução da epidemia ao longo do tempo, então a gente coloca essa aqui é a taxa de transmissão ao longo do tempo, né? Vezes o intervalo de tempo em que a epidemia dura em cada grupo, e a gente vai dizer que isso é o tal, né? Então, a gente está redefinindo o tal desse modo aqui para incluir a dependência temporal, né? Uma consequência da autossimilaridade é que esses parâmetros que a gente coloca, eles têm que variar com a população de acordo com uma lei de potência também, né? Onde beta pode ser um parâmetro qualquer, não precisa ser esse aqui, né? Pode ser um parâmetro qualquer e a gente vai avaliar isso. Teoricamente, se você tem um grupo de várias pessoas que ficam contaminadas por um certo intervalo de tempo, delta T0, né? Isso aqui seria o intervalo de tempo que dura a contaminação para o indivíduo. Beta, se a contaminação se dá completamente de forma randômica, beta seria meio, né? A gente vai analisar os dados experimentais mais tarde, eu vou mostrar aqui, e a gente vai ver que não é meio, e tem uma explicação para isso, né? Então, vamos lá. Com isso, a gente tem as seguintes relações, né? A gente derivando aquela função Q exponencial do número de infectados, a gente tem uma expressão desse tipo. Isso aqui, DU, é a população chamada de suscetíveis, e R é de recuperados, para fazer com que a população total seja constante. Então, se eu somar tudo isso aqui, desse lado, eu vou ter a derivada da população total por unidade de tempo, e se eu somar tudo isso desse lado, vai dar zero. Então, a população é constante, né? Então, esse é o modelo que a gente tem. A gente resolve numericamente essas equações, e aqui eu faço um gráfico em que a gente estuda uma situação hipotética, não é real, né? Em que os picos são completamente separados, né? Então, você tem um agente, né, ou um grupo que é contaminado, depois o outro grupo isoladamente, e assim por diante, e com intervalos fixos, né? Então, o que a gente nota é que tem esses picos de contaminação quando o vírus chega num certo grupo, e na integral a gente vai ver essas oscilações, né, esses degraus que acontecem aqui. Se a gente aumenta a escala, cada um desses picos, na verdade, vai ser formado por uma série de picos, que são as contaminações dos agentes internos, né? E essa subida não vai ser exatamente um degrau, vai ser uma série de degraus desse tipo. Quando a gente olha os dados reais, é claro que isso aqui é muito mais tênue, né? Mas a gente vê essas oscilações, que são parecidas com esses degraus,
e principalmente ver esses picos aqui, que são a contaminação de cada grupo, né? Isso aqui já é dado real, medido em São Caetano e coletados pelo grupo da professora Esther, num estudo muito acurado. Então, esses dados são muito precisos, não tem aquele efeito do fim de semana, né, na coleta de dados. Aqui é exatamente a data do primeiro sintoma de pessoas que comprovadamente tiveram Covid. Quer dizer, na análise de sangue é comprovado que elas têm Covid. Então, são dados muito precisos. E, além disso, da data do primeiro sintoma, a gente tem a localização, tem informação de onde a pessoa mora, etc., o que permitiu fazer uma análise também geográfica dessa contaminação, como eu vou mostrar aqui. Bom, um aspecto interessante é que quando a gente faz Q tender a 1 aqui, essas equações viram as equações do modelo SR, que é usado tradicionalmente na epidemiologia, né? Então, isso aqui é uma espécie de SR usando as Q exponenciais em vez da exponencial, né? É isso que a gente obtém. Bom, aí a gente vai fazer essa análise fractal, né, para comprovar que existe essa fractalidade e também para extrair informações sobre o processo, né? Então, para isso, a gente analisa os dados agrupando em bins de tamanhos diferentes, é uma técnica muito usada na análise de fractais. A gente acopla aquela informação que é diária em bins de 4, 10, 15, 30, 60 dias e faz as análises, né? Quanto mais estreito o bin, obviamente, a gente vai ter mais oscilações. Quanto mais largo o bin, menos flutuações a gente tem e tem uma descrição mais geral do fenômeno, né? Da dinâmica epidêmica. E o ajuste vai ser feito com o nosso modelo, usando aquela expressão para o número de infectados, só que agora cada agente, né, a gente soma o número total de infectados, aqui não pode ter o J, né, aqui é sem o J, o número total de infectados é a soma para todos os agentes, né, dessa expressão, onde a gente já faz o lambda que aparecia lá, que determina a escala, sendo 1, porque todos os dados são em número de indivíduos, né? Então, o nosso lambda é 1, essa é a escala, né? E a gente está contando a população em número de indivíduos, né? Então, isso aqui é a população total, sem o J aqui, que não faz sentido, né? Aliás, aqui. E cada um desses IJs é dado por essa expressão aqui, tá? E aí os ajustes são feitos com base nisso, né? Então, a gente tem um agente aqui, outro agente aqui, outro agente aqui, isso aqui é o total, tá? E a gente vai fazendo, vai aumentando o número de agentes para descrever, e à medida que a gente reduz a largura do bin, mais agentes a gente tem que colocar para poder descrever os dados. Então, esse aqui é o ajuste, o resultado final que o Josué obteve. Então, quando os bins são largos, né, aqui, se não me engano, eram 60 dias, a gente ajusta e tem um ajuste bom. Aqui a gente coloca uma constante, né? E essa foi uma das surpresas que a gente teve, né? Porque você tem sempre pessoas que estão entrando na cidade carregando o vírus, né? Então, eles não são de uma evolução orgânica lá da pandemia, mas é vírus importado de fora, né? Um indivíduo que vai chegar lá e iniciar a contaminação. E foi uma surpresa para a gente, depois que a gente vê uma coisa óbvia, mas a gente não pensou nisso, em colocar uma constante no ajuste para dar conta dessas pessoas que vêm de fora. Mas foi uma surpresa quando a gente viu que o ajuste, né, já fazia isso, né? A gente percebeu que alguns picos eram uma população pequena e alargados enormemente. E aí a gente percebeu que tinha que colocar aqui uma constante para incluir essas pessoas que vêm de fora, e isso foi feito, né? E aí o ajuste que a gente obtém em todos os casos é muito bom, e tem que, à medida que faz o bin mais estreito, a gente tem que aumentar o número de agentes. E isso tudo foi ajustado com o programa ROOT, desenvolvido no CERN, que é usado em altas energias, né? É um programa bastante utilizado, já testado de todas as formas,
e é muito poderoso para fazer ajustes complexos como esse. Aparentemente é fácil fazer o ajuste, mas não é não, né? O Josué teve bastante trabalho para produzir esses resultados, né? Então, a gente coleta isso aqui e, com isso, tem quais são os parâmetros ajustados, né? A gente tem aqui a expressão da população, do número de infectados de cada agente, e a gente deixou livre para ajustar a população, né, o tamanho, quantos indivíduos estão em cada grupo, o kappa, que é a taxa de infecção, e o tempo inicial em que começa a infecção em cada grupo, né, que é mais ou menos o início aqui da contaminação para cada um deles. Tá? Então, são 3 parâmetros e a gente fixou Q, de modo que 1 sobre 1 menos Q desse 1,15, que é o parâmetro que a gente obteve lá em cima. Então, a gente está tentando buscar isso, né? Então, com isso, a gente obtém todos esses parâmetros e aí é possível testar. Esse é o primeiro teste da hipótese fractal, né? Se isso é um fractal, ΔT e kappa, que são parâmetros internos, têm que seguir leis de potência e eles seguem leis de potência. Tá certo? A gente esperava ΔT com expoente 0,5, deu 0,83. Por que 0,83? Porque a pessoa, quando ela é infectada, ela demora um pouco para contaminar. Então, a contaminação não é uniforme durante o período em que ela está infectada, né? A probabilidade de ela transmitir o vírus para outra pessoa é maior no final desse período de contaminação do que no início. Então, a gente tem um expoente maior do que meio aqui. Essa é a interpretação que a gente deu, né? E isso aqui, como a taxa de infecção varia de acordo com o tamanho, né, da população que você está considerando, e tem essa dinâmica aqui. Essa dependência da taxa de contaminação com a população também é observada em modelos do tipo SR, que são comuns na epidemia. Então, a gente tem esses 2 resultados que comprovam a ideia de fractal, só que os expoentes não se cancelam, né? Isso pode indicar que o valor de Q usado, né, que foi 0,83 no ajuste, né, para que o expoente dê 1,15, não é talvez o mais apropriado. Então, a gente mudou um pouco a estratégia de ajuste depois de verificar que a ideia fractal é consistente, né? Então, fizemos esse ajuste com expoente menos 1,21, que é encontrado aqui no kappa, fixamos isso e liberamos Q como um parâmetro livre agora. Então, cada agente tem um valor de Q diferente. E aí a gente obtém isso aqui, a variação de Q em função do tempo, né? Q, 1 sobre 1 menos Q é o número de contatos próximos que uma pessoa tem. Então, quando o Q é baixo, 1 menos Q é um número próximo de 1, e o número de contatos é pequeno. Quando o Q é muito alto, próximo de 1, 1 menos Q é muito pequeno e 1 sobre 1 menos Q é muito grande. E a gente observou exatamente esse comportamento aqui, né? Que estava aqui num limite baixo na chamada primeira onda, né? Até é reduzido depois num certo momento, e isso aparece nos dados experimentais, como a gente pode ver aqui, né? Tem essa queda. Então, aquela queda no valor de Q é quando se observa também essa queda no número de novos casos, né? Só que depois, na segunda onda, explode. A segunda onda vai lá para cima, né? E isso também aparece nos dados que nós temos disponíveis de São Caetano do Sul. Agora, aqui tem uma outra forma de analisar o distanciamento social, né? Quer dizer, se o número de contatos, de pessoas de contato próximo aumentou muito, é que o isolamento social foi jogado fora, né? A população não aderiu ao isolamento social. Aqui tinha um certo isolamento social, aqui não. Agora, o Pedro, lá do IME, tem outras formas de medir o distanciamento social, usando o aplicativo que as pessoas têm no celular, né? Isso coleta informação sobre a localização e, de uma forma, seguindo todos os padrões éticos, né, o governo consegue avaliar
quantas pessoas estão se mantendo em casa, qual é a fração de pessoas que se mantêm em casa ou não, né? E aí, Professor, sim, posso fazer uma pergunta rapidinho? faz. A segunda onda não é consequência de uma segunda cepa que surgiu no Não, Brasil? não, não existia essa cepa no período que a gente investigou a segunda onda em São Caetano do Sul. Não foi, como eles fazem os testes, né? Eles sabem que não existia a segunda cepa lá. Então, isso Então, aqui só pode ser devido ao isolamento social. E a gente então quer dizer que houve comprova um relaxamento no isolamento. exatamente. Isso- Isso é comprovado por outros meios, né? Então, esses aqui são dados que o professor Pedro Peixoto, do IME, estudou através de outros meios, que mede a fração de pessoas que ficam em casa e aquelas que não ficam. Isso aqui foi antes da chegada da epidemia, então isso aqui, 30% das pessoas ficavam em casa, né, durante o dia, e o resto saía. Quando foi decretado isolamento social, teve uma aderência grande, isso quem mora em São Paulo pôde observar, né? Teve uma aderência grande da população, mas depois foi caindo, né? Isso aqui é o valor médio durante o período da primeira onda, esse aqui é o valor médio durante o período da segunda onda. Então, o isolamento caiu, né? Caiu e, portanto, o número de contatos aumenta. Então, qualitativamente, ao menos, esse resultado e esse estão em acordo. A gente ainda não tem meios de avaliar quantitativamente essas duas coisas, porque aqui dá uma medida de quanto as pessoas saem da própria residência, e aqui é uma medida do número de contatos que ela tem, né? Claro que uma pessoa pode sair da residência sem ter contato com ninguém, e então essas coisas não são diretamente relacionadas, mas do ponto de vista quantitativo, elas indicam a mesma coisa. O isolamento social diminuiu na segunda onda. Bom, a gente tem também as informações sobre clustering, né? Se a gente está apostando aí que a transmissão é feita através de grupos de contato próximo, né? Isso pode aparecer também na distribuição geográfica da contaminação, né? Não é necessário, porque é claro que uma pessoa pode ter poucos contatos, mas eles estejam espalhados na cidade, né? Mas a gente foi estudar isso, e aí a gente tem um histograma aqui da distância média, da distância de cada indivíduo que foi contaminado num dia, em relação ao número de casos anteriores, ao mais próximo, né? E a distância é muito pequena, né? É menos de 1 quilômetro, né? Aliás, é menos de meio quilômetro. Então, a maior parte das pessoas são contaminadas por pessoas que estão habitando lá próximo da sua residência, né? Essa contaminação pode ser em contato entre vizinhos, pode ser em contato com alguém num supermercado, numa padaria. Então, tem alguns fatores de atração de pessoas que podem explicar essa contaminação, e isso é razoavelmente entendido através dessa análise, né? Então, aqui a gente tem os grupos, né? Até uma certa data, se não me engano, os primeiros 30 dias, a gente analisou os clusters, né? Usando um método de clusterização que a gente está desenvolvendo, ele ainda não está completamente desenvolvido, mas ele já dá resultados bastante interessantes. A gente consegue ver que a contaminação realmente se dá em agrupamentos localizados geograficamente. Isso é possível de avaliar por causa da qualidade dos dados que a gente tem disponível, né? E é possível colocar no mapa também. Então, esse é o mapa aqui de São Caetano do Sul, e a gente vê os clusters. E quando a gente identifica esses clusters iniciais, né, e vai olhar o que tem na região, a gente observa que tem uma universidade, que tem uma fábrica da GM, que tem escolas de primeiro grau, escola técnica. Então, esses são fatores que podem motivar uma concentração de pessoas e com isso, propiciar uma contaminação maior. Tudo indica que, para São Caetano, foi isso que ocorreu, né?
E a gente pode avaliar no tempo também como esses clusters se expandem, né? Então, aqui tem em períodos sequenciais, né, com um número de dias que eu não sei dizer, mas o Josué está aqui assistindo, ele pode explicar, se alguém perguntar. Quais são os períodos, mas a gente vê aqui os clusters que vão aumentando de tamanho, né? Não é tanto que aparecem novos clusters, mas principalmente eles aumentam de tamanho e se juntam, né? Veja só como esse aqui estava localizado aqui e eles vão se agrupando e formando grupos maiores, né? Essa é a clusterização e o processo fractal que vai acontecendo. Bom, aqui a gente tem uma dinâmica, né? Isso aqui foi preparado pelo Arthur Americano, um estudante que estava no grupo na época, e a gente vê graficamente aqui a evolução da contaminação. Então, os pontos claros são os novos casos em cada dia, que está marcado aqui, né? O dia que está sendo considerado, e os escuros são os casos anteriores, né? Então, isso aqui dá para a gente ver nesse GIF dinâmico. Ele não funciona muito bem, não sei por que ele não está funcionando direito, às vezes ele para no meio e volta para o início, né? Mas dá para a gente ver que os novos casos aparecem aglutinados aos clusters, né? Tirando nos primeiros dias em que você tem a importação do vírus, depois disso eles acontecem próximo aos casos anteriores. Então, essa é a clusterização observada graficamente. Tá? Então, com isso, a gente considera que a ideia de fractal ela é robusta, né? Quer dizer, os dados parecem indicar que existe a possibilidade dessa estrutura fractal aparecer. Então, a gente depois passou a analisar, e aqui eu estou entrando em coisas que não estão lá no artigo publicado, é coisa nova, esses são resultados preliminares, porque ainda tem uma discussão no grupo sobre o significado disso. Então, qualquer erro aqui é culpa totalmente minha, não é do grupo. Tá? Então, a gente tem as equações iniciais, a gente tem esses termos, né? Como eu disse, quando Q tende a 1, isso aqui se aproxima do modelo SIR, com a exceção de que aqui a gente tem uma dependência temporal. Mas essa dependência temporal ela é fraca, né? E a gente pode fazer uma aproximação em que essa dependência temporal é substituída por um valor médio, né? Dependência temporal aparece principalmente na derivada du/dt, onde U é o número de suscetíveis, né? A população suscetível, e a gente pega a média temporal e substitui pelo valor médio, né? Isso aqui corresponde a uma linearização dessa curva do número de suscetíveis, né? Que é uma aproximação bem razoável, né? Então, é uma boa aproximação, a gente chama de Kappa-Dagger esse parâmetro aqui, né? E quando substitui, a gente tem exatamente o modelo SR quando Q igual a 1. E quando Q diferente de 1, a gente tem alguma espécie de QSR, né, ou SR na estatística de Salles. As expressões são exatamente as mesmas, né, com uma diferença ainda. Esse Kappa-Dagger é completamente determinado pelos outros parâmetros da estrutura fractal, da dinâmica fractal. Então, ele não é um parâmetro livre, como acontece no SR, né? Ele é um parâmetro determinado a partir dos outros. Para incluir, transformar isso num parâmetro livre, a gente inclui esse gama aqui. Então, eu defino esse kappa estrela, né, asterisco, como sendo Kappa-Dagger, multiplicado por 1 mais um gama, onde gama é um número arbitrário, e com isso eu obtenho a possibilidade de, fazendo Q tender a 1, ter alguma coisa parecida com o modelo SR. Tá? Então, esse é o SRQ, e eu queria aqui dizer que eu estou colocando aqui SRQ para indicar que, apesar de seguir a estatística de Salles, né, no sentido de que segue a distribuição de Salles, ele não incorpora todo o aspecto fractal, porque a gente, para comparar com SR, precisa abandonar aquela ideia de agentes, porque no modelo SR
a ideia de agentes não existe, né? Então, você tem uma população total e todo mundo pode infectar todo mundo. Essa é a ideia do SR. Então, a gente faz aqui os ajustes, né? Deixando todos os parâmetros livres. Então, aqui a gente tem esses parâmetros livres e um só agente, né? Então, a gente tem só um pico para poder comparar com o SR. Claro que se eu posso colocar outros picos e o ajuste vai melhorar, certamente, né? Mas a gente quer comparar com aquilo que seria obtido do SR, até para ter uma ideia de como são esses parâmetros e como ele se compara com os parâmetros que são obtidos através do SR. Então, a gente faz o ajuste e obtém esses parâmetros, né? Isso aqui, a população é muito próximo do número total de infectados que a gente tem, que também é próximo do que a gente consegue obter, mas olha só, o kappa estrela, ele é praticamente igual a zero, né? A incerteza do parâmetro é muito maior que o próprio parâmetro, né? Ele é praticamente igual a zero. Se a gente fixar ele em zero, tem um ajuste muito próximo desse aqui. E com parâmetros próximos também. Bom, se a gente quer testar, comparar com SR, o kappa estrela não pode ser zero, né? Por que ele é zero? Porque a gente deixou a população livre, né? Então, a população vai ser o número de infectados e não a população total. Esse parâmetro aqui no SR dá o número de pessoas que se recupera da doença antes de infectar todo mundo, né? Isso é essencial no SR, não é essencial no nosso modelo fractal, porque no nosso modelo fractal, em algum momento, ele infectou todos os vizinhos e não tem mais ninguém para infectar, né? Então, é um outro tipo de interpretação do parâmetro, né? Mas quando a gente deixa esse parâmetro livre, ele vai para zero e ajusta aqui muito bem os dados, né? Para poder ter um kappa estrela diferente, a gente tem que aumentar a população. Então, a gente fixa a população em valores diferentes, né? E vê o que acontece. Então, o Josué tentou aí para vários parâmetros. Esse aqui é a maior população que a gente consegue obter um ajuste. Se aumentar muito, a gente tentou com 5.000, já não ajusta mais, né? E esse aqui é o ajuste que a gente tem, né? Então, tem a subida da contaminação e depois, por causa desse kappa que é grande, vai descendo aqui o número de infectados em cada dia, né, o número de novos casos, mas a gente não consegue ter uma boa reprodução dos dados, né? Então, notem que aqui a população, 4.500, foi mais ou menos o maior valor que a gente conseguiu obter, mas a população de São Caetano é de 160 mil. Com 160 mil, a gente não consegue ajustar nada aqui, dá uma reta aqui embaixo. Então, essa é uma dificuldade que a gente está tendo. A gente tem no grupo aí alguns especialistas no modelo SR, inclusive o professor Vitor Nascimento, e a gente está conversando para ver se existe alguma forma de ajustar. Então, isso aqui é um trabalho ainda em andamento, a gente espera terminar em breve. Para estudar esse comportamento aqui, né, notem que isso foi ajustado ainda com Q, que é diferente de 1, né? Ele se aproximou de 1, quando a gente aumenta a população, ele se aproxima de 1, mas não chega ao valor 1 ainda, né? E por que não chega ao valor 1? A gente fixou aqui a população nesse número inicial, né, que corresponde ao melhor ajuste, fixamos a população, e aí varia o kappa estrela, né? E o Q quadrado vai ficando pior à medida que vai aumentando aqui, né? Então, o ajuste perde qualidade muito rapidamente em relação ao melhor ajuste, que é esse aqui, correspondente ao Q 0,57. Então, é por isso que a gente não consegue ajustar o SR. Realmente, o Q quadrado piora, né? Então, vou indo agora para as conclusões, né? O que a gente vê é que existe esse modelo que a gente propôs, né, que utiliza a dinâmica fractal. Ele recupera o modelo SR ou o modelo SI, que corresponde ao kappa estrela igual a zero, quando o Q tende a 1. A análise dos dados, né, do que a gente analisou até agora, ele
dar suporte para essa hipótese de fractal, né? A gente não encontrou nada que indicasse para a gente que a hipótese é frágil. E o modelo consegue capturar, quando a gente coloca todos os agentes lá, ele consegue capturar todos os aspectos, os detalhes da distribuição e, inclusive, uma medida, de alguma forma, do distanciamento social através do parâmetro Q. Né? Ele dá uma ideia de qual é o distanciamento social e a gente observou que existe uma correspondência entre os grupos, né, que a gente agrupa ao longo do tempo, né, quando a gente olha a série temporal, e aqueles grupos que aparecem no contato geográfico. Né? Então, existe essa relação que mostra que o que a gente está fazendo não é um simples ajuste matemático, mas o modelo é capaz de capturar alguma coisa real do que está acontecendo lá na epidemia. Tá certo? Então, essas são as conclusões, até o momento, dessa análise que a gente fez. E agora eu encerro por aqui e abro para perguntas. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone e fazer. Vou deixar aqui que eu gosto dessa. Tem alguém aí? Ayrton, Oi. eu posso começar? Sim. Você podia pôr no slide de conclusão? Sim, ótimo. Tá, eu tenho aí um par de perguntas aí. Me diga o seguinte, quando você fala que Q tende para 1, então o SR é recuperado, o que é precisamente que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que é uma análise gaussiana, é isso? O SR ele dá uma distribuição, segundo o Vitor, né, que tem estudado isso em mais detalhes, né, ele diz que dá uma distribuição simétrica. Né? A gente não conseguiu ajustar e obter essa distribuição simétrica, né, para as populações que a gente conseguiu fazer o ajuste. Né? Depois a gente não consegue mais. Então, pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa errada no procedimento de ajuste para usar o SR. Mas quando eu digo que ele tende ao SR quando o Q tende a 1, é porque as equações diferenciais, né, aquele conjunto de 3 equações acopladas, ele tende às equações do modelo SR. Pois é, você está fazendo qualquer trabalho envolvendo a estatística de Salles, quando o Q tende para 1, você sempre obtém os resultados, digamos assim, boltzmannianos. Então, deve ter algum elemento aí que você está dizendo que você não obtém, ou que esse modelo SR é só um modelo simétrico? Não, aqui eu não quero fazer nenhuma afirmação muito categórica, porque eu nunca trabalhei com isso e nem com o modelo SR. O que a gente observa é que se eu usar o modelo SR, né, da forma como a gente ajustou os dados, né, se eu pegar as equações do modelo SR e colocar lá, não vai ajustar. Agora, eu não estou dizendo que o modelo esteja errado, pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Né? Por isso que tem outros especialistas aí no grupo que vão analisar isso com mais cuidado. Então, eu não quero dizer que o SR está errado, o modelo SR está errado, porque ele tem 100 anos, né, de existência, as pessoas estão usando. Né? Então, é mais provável que a gente esteja cometendo algum erro aí na análise, ou que eles coloquem... Notem que a gente só consegue usar o modelo SR se fixar a população num certo valor. E aí o capa estrela é diferente de zero. Então, esse capa estrela depende de um outro parâmetro que a gente tem, uma informação adicional que tem que ser colocada. Né? Eu diria, por exemplo, que o ideal seria colocar a população de São Caetano, né? Que é 160 mil habitantes, em torno disso. Se fizer isso, o que a gente viu é que o SR
não ajusta, pelo menos na forma como a gente está usando, que é pegar aquela derivada, né? O que é ajustado aqui? Eu vou voltar aqui um pouco na equação. Note que quando a gente tem uma equação desse tipo, né? Ou aqui, né? Que já tem o capa estrela que é livre, né? Isso aqui é o número de novos casos entrando, e isso aqui é o número de recuperados, né? Então, o que a gente ajusta é o menos de sigma dt aos novos casos. Isso aqui, né, menos de sigma dt dá o número de novos casos. Isso que é ajustado, né? E depois todo o resto é calculado. Então, esse foi o procedimento que a gente seguiu. Eu posso fazer um pequeno comentário sobre a pergunta do Ademir. Quando Q tende para 1, a distribuição Q gaussiana vira gaussiana e a Q exponencial vira exponencial. Então, o que está aparecendo aqui, creio que seja referente à exponencial. O modelo SR, o crescimento até não muito longe do pico, é um crescimento exponencial. E, na verdade, quando você botar Q diferente de 1, o crescimento não é exponencial, é mais lento do que exponencial, é uma lei de potência. Então, não é para pensar nas gaussianas ou Q gaussiana, mas é para pensar, no fundo, no peso de Boltzmann, que é uma exponencial, e quando você pegar Q diferente de 1, vira uma Q exponencial. Isso se reflete, isso se vê nas equações. Estavam aqui, mas o Ayrton tirou. Desculpe, volto lá. Lá no finalzinho tinha as equações. Aqui. Por aí. Isso. Se você vê que se você pegar Q igual a 1, o sistema de equações é multilinear. Quando pega Q igual a 1. Quando Q é diferente de 1, não é multilinear, é multi-não linear. Então, Exatamente. respondendo ao Ademir, não é para pensar nas gaussianas versus Q gaussianas, é para pensar nas exponenciais versus Q exponenciais. São Qs diferentes. Provavelmente ele foi levado a pensar em gaussianos por causa da forma da curva que a gente obtém, mas eu vou explicar isso aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa subida, chega e forma esse pico, né? Esse pico é porque a população de suscetíveis está caindo. É isso que faz chegar no máximo e depois descer. Se a população fosse constante, o que significaria que na epidemia uma pessoa foi infectada, é curada e depois pode ser reinfectada, né, em proporções grandes, né? E aí isso aqui não ia parar de crescer nunca, né? Quer dizer, ia continuar crescendo indefinidamente, ia ser uma Q exponencial, e no limite Q tendendo a 1 seria uma exponencial. Então, a Q exponencial ou a exponencial está ajustando essa subida aqui, né? Isso aqui, se for ajustar só essa subida, dá para ajustar por uma exponencial, e muitas vezes nos modelos, na análise SR, eles usam essa subida aqui para fazer a análise e depois prever o que vai acontecer, né? A gente viu até nessa pandemia as pessoas usando esse tipo de dado para tentar interpretar o quanto as políticas de distanciamento social ajudaram ou não na progressão da epidemia, né? Mas note que, mesmo que você não considere isso, que é o nosso modelo SR, você tem uma subida e depois estaciona, porque todas as pessoas dentro desse agente, ou a maior parte, já foi contaminada e vai cair. Aí volta a subir, porque outro agente foi contaminado, né? Chegou num outro grupo, e aí vai subir. Isso aqui talvez seja mais fácil de a gente entender numa escala maior, em que o modelo também pode ser aplicado, que em vez de você considerar a população numa cidade, considera a população no estado, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, você tem cidades como a região metropolitana de São Paulo, que estava lá com a pandemia, e, de repente, o vírus começa a vazar e contaminar pessoas em Campinas, em Sorocaba, São José dos Campos, né, que são outros centros grandes,
que por sua vez também vão passar para centros pequenos, né? Então, esses degraus que a gente vê aqui não são necessariamente devido ao resultado de alguma política que existe, né? A gente vê que existe um efeito do distanciamento social, mas ele não é necessariamente observado através desses degraus que a gente vê. Mas a dinâmica é mais complexa do que isso, né? Professor, Fala. Eu tinha... eu estou falando que não tem aqui o botão para levantar a mão, né? Então tem que falar. E, alguns aplicativos têm o ícone da... Aí também tem, só que eu acho que não tem ninguém para controlar isso, porque o Osmar, que deveria ser o controlador, ele está numa sala de cirurgia agora, felizmente fazendo a cirurgia e não sendo operado, mas... entendi, tudo bem. Não, a pergunta é o seguinte, a taxa, essa queda no gráfico, ela está relacionada à taxa de imunização da população? Isso aqui, no nosso modelo, tá? Aqui eu estou falando do nosso modelo. Ele está relacionado ao fato de que se a gente pegar lá aquele slide inicial, né, que vai dar origem a tudo, né? A gente supõe que você pode pegar uma população inteira e entender a dinâmica olhando o que acontece num grupo pequeno. Essa é a hipótese que a gente faz, a hipótese fractal, né? Se ela é certa ou não, os dados têm que mostrar, né? Então, olha só, você tem um infectado, ele tem modos de contaminar os outros, depois de algum tempo todo mundo vai estar contaminado, né? Então, isso aqui significa que nesse grupo ninguém mais vai ser contaminado, porque já foram contaminados, né? E não dá para contaminar duas vezes e uma pessoa não contamina a si mesma. Então, é isso que determina a característica dessa função, né? Que aparece aqui na forma da Q exponencial, né? Como o Constantino falou, se você deixa sigma constante, né, ao longo do tempo, quando a gente coloca aqui a evolução temporal, né, ao longo do tempo, isso aqui vai crescendo na forma exponencial, né? E isso significa dizer o quê? Que uma pessoa que foi contaminada pode ser recontaminada. Aí você vai ter lá um crescimento exponencial do número de infectados, se você puder contar cada vez que uma pessoa é infectada, né? Só que isso não acontece. Então, os dados mostram que chegou num patamar, naquele grupo pequeno todo mundo foi contaminado e não tem mais quem contaminar, né? Agora, isso não quer dizer também que a dinâmica seja só essa, né? A gente está ressaltando aqui um aspecto dessa dinâmica e por isso que a gente fez essa substituição aqui, né? Deixando esse capa estrela variável. O que a gente esperava é que, à medida que você coloca mais gente, isso aqui realmente acontece, isso, né? Ele deixa de ser zero. Só que a gente não consegue ajustar no ponto em que a gente está da análise, pelo menos, a gente não consegue ajustar para populações muito maiores, né? Que seria uma espécie de SR. O que a gente estava esperando era produzir um ajuste usando o SR, né, que fosse razoável, né? Talvez não tão bom quanto esse, com Q diferente de 1, mas alguma coisa que fosse razoável aqui, né? Mesmo para uma população parecida com aquela de São Caetano do Sul. No final, o que a gente consegue é isso aqui. Com essa população, é mais ou menos o limite que a gente consegue ajustar. Depois disso, não ajusta mais, né? Ayrton, talvez um comentário que é o seguinte: esses modelos para o começo da pandemia, né, esses SI, SIR para o começo da pandemia, eles de fato erravam feio esse primeiro pico, né? E isso é uma das coisas críticas, quer dizer, esse primeiro pico ele se deu antes de qualquer imunidade de rebanho, né? Então ele tem a ver com uma relação entre o isolamento social e essa exposição, né? Mas não é que já foi exposto todo mundo e que a doença já está caindo naturalmente, né? E o SIR, ele tende a querer representar essa imunidade de rebanho, que daí quando ele chega no pico, ele desce, né? Mas São Caetano certamente não chegou nesse caso, né? Manaus talvez. Não, certamente, quer dizer, o número de infectados em São Caetano é muito baixo, né? São Caetano é uma cidade com características
um pouco particulares, né? A população de idosos é proporcionalmente maior do que em outros lugares, né? A renda média também é maior, então isso permite um isolamento maior, né? E isso que o Pedro falou realmente é refletido nesse resultado aqui, né? A gente vê que aqui tinha um isolamento maior, quando vai para a segunda onda, que tem um pico bem mais destacado, o isolamento caiu. Então, é claro que por que o nosso modelo consegue capturar o isolamento? Exatamente porque você restringe o grupo, contamina aquelas pessoas do grupo, né? Se você põe todo mundo em casa e um está contaminado, ele vai provavelmente contaminar todos os outros, né? Não, mas isso não passa para outras famílias se o isolamento é maior, né? Não, mas é mais para dizer que eu não espero que o SIR vá ajustar tão bem, entendeu? Porque se você colocar a população inteira de São Caetano, né? Porque se você põe a população inteira de São Caetano, o SIR ele vai tentar ajustar de tal forma a chegar nesse pico do rebanho, né? Ainda mais se você usar o RZ, a taxa de infecção, o R0 lá, a taxa de infecção da doença mesmo, né? Aquelas taxas de infecção que 2, perto de 2, 3, né? Aí o que acontece é que ele vai superestimar essa curva, então ele não vai conseguir fazer esse padrão. Então talvez seja um pouquinho isso que vocês estejam observando, entendeu? Pode ser, quer dizer, não era esperado mesmo que o SR fosse ajustar isso aí. Eu acho que assim, com os parâmetros usuais não é esperado que o SR vai ajustar São Caetano. Talvez Manaus. A gente acabou fazendo isso por causa do Chris D, que pediu, né, para a gente comparar com o SR, que é o modelo usual, né? Ele é um especialista em epidemiologia, né? Ele está lá na Universidade de Oxford, mas também está no grupo de pesquisa lá da OMS. Então, ele conhece muito bem isso. Ele vai saber dizer, sim. Ele vai saber dizer, né? Tem o Vitor também está olhando isso, porque ele analisou bastante o SR, o variantes. Então, a gente deve ter essa resposta em breve. Mas eu acho que esse resultado aqui... Depois a gente fez um outro estudo que eu acho até melhor, né? Que é colocando o expoente aqui, menos 0,83, que é aquele que a gente obtém para o ΔT. E eu acho que é melhor porque o ΔT é obtido com muito maior precisão do que o kappa, né? Ele é mais marcante lá na estrutura dos dados, né? E aí isso aqui muda um pouco, mas continua valendo que é muito menor para a primeira onda do que para a segunda, né? Então, eu acho que a medida do distanciamento social quer dizer que esse modelo captura, de alguma forma, o distanciamento social é uma coisa real, né? Agora, não quer dizer que essa explicação seja só isso, né? Quer dizer, a gente tem que levar em conta que alguns infectados vão deixar de ser infectados antes, né, de contaminar outras pessoas, e, portanto, esse kappa deve ser, de alguma forma, fixado por outros parâmetros, né? O difícil é que quando você tem um modelo de agentes, em que você vai falar que os grupos de contato são menores, a gente não tem nenhuma informação sobre o tamanho desse grupo. A única informação que a gente tem, os dados que a gente tem, dão as pessoas que foram infectadas, né? A gente não tem nenhuma informação sobre as pessoas que não foram infectadas. E essa é uma deficiência já do conjunto de dados, né, que a gente tem disponível. E acho que isso se aplica também ao modelo SR, que você não tem uma ideia de qual é a população que realmente está suscetível a ser infectada, né? Mesmo se a gente coloca a população total da cidade, nada garante que toda a população tivesse suscetível, porque algumas pessoas podem simplesmente estar dentro de casa, sem contato com ninguém, e aí não é suscetível, né? Se não tem ninguém infectado próximo. Ayrton, sim? Eu gostaria de fazer uma observação, talvez um pouco numa linha diferente da que foi feita até agora. Bom, primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. O que eu gostaria de observar é o seguinte, né? Essa é uma abordagem, num certo sentido, vamos dizer assim, fenomenológica, né? Quer dizer,
Sim. você constata que existe um comportamento fractal em alguma variável, né? No caso, uma variável social, né? E aí pressupõe uma forma de introduzir isso no sistema. Eu gostaria de, na verdade, é mais compartilhar uma outra abordagem. Eu e o professor Vinícius, que está aqui também na palestra, a gente tem uma abordagem que é a seguinte: a gente assume, a partir da população como agentes numa cidade, a gente é capaz, com um modelo gravitacional de interação, obter o scaling beta das variáveis sociais, que, como você observou, é maior do que 1, e das variáveis de infraestrutura, que são menor do que 1. Né? Muito bem. O que eu queria compartilhar é que nós estamos trabalhando na possibilidade de, quer dizer, a partir desse modelo microscópico, né? Então, no sentido contrário do que você fez, né? Não, a partir das interações com uma interação gravitacional, obter o scaling e a dinâmica da COVID, que, se der certo, deve reproduzir a distribuição de Tsares, né? Ou nesse contexto maior que você colocou, essa dinâmica. Né? Sim. Eu diria então, que é muito provável que vocês consigam fazer, porque por dois motivos. Né? Um é que a gente desenvolveu uma abordagem desse tipo, que está em andamento, foi desenvolvido software para construir essas redes livres de escala. Né? E se você coloca lá uma lei de potência, né, para o preferential attachment, né, para a ligação entre os links, né, que imagina que você colocou alguma coisa gravitacional, deve ser uma lei de potência. Né? Então, você vai obter redes que são scale-free. Esse é o resultado de Barabás e Albert, lá dos anos 2000. Né? Então, e isso o professor Constantino, com um grupo de Natal, mostrou recentemente, num artigo na Scientific American, que se você tem coisas desse tipo, vai levar a distribuições que exponenciais. Scientific Reports, Ayrton, não Scientific American. Desculpe, Scientific Reports. Né? Nesse artigo, eles mostram que se você tem... Ele coloca exatamente regras de preferência ao attachment, mais complexas do que aquela do Barabás e Albert, e obtém distribuições que seguem distribuições Q exponenciais, Q gaussianas. Né? Então, perfeito. Só para concluir a minha intervenção, então, quando nós estivermos um pouco mais adiantado nessa formulação, eu gostaria de procurá-lo para ver se a gente consegue, eventualmente, compartilhar os dados, né, e ver se consegue um ajuste também com esses dados de boa qualidade que você tem aí, já sem esses problemas, né, das média móvel e esse tipo de coisa. Né? Sim. Perfeitamente. Quer dizer, os dados não são meus, né, do grupo da professora Esther, mas eu acredito que ela vai estar muito disposta a compartilhar. E eu diria até que antes disso, vocês poderiam dar um seminário aqui no Núcleo sobre a abordagem que vocês estão adotando. Seria bem interessante. Seria nosso prazer, e vamos bolar uma proposta. Legal. Uma perguntinha rápida. Camilo, você é aquele Camilo que muitos anos atrás passou um tempo no CBPF? Exatamente, professor Tsares. Saudades daquele tempo. Prazer quando podíamos viajar, né? Quando podíamos viajar. Prazer em vê-lo, viu? Prazer é tudo meu, professor. Ayrton, na realidade eu tinha outra pergunta, mas aí não pude fazer na hora. Deixei para fazer depois e aí, discutimos outras coisas muito interessantes também. Mas eu queria ver um pouco mais de detalhe aqui do seu modelo. Me diga o seguinte, quantos parâmetros livres esse seu modelo baseado numa estrutura fractal tem? Aqui a gente adotou duas abordagens, né? Uma deixando
K livre, T0 livre e sigma livre para cada agente, né? Porque E aí se eu faz o entendi, ajuste. só uma observação, se eu entendi o Q, ele é fixado por N-til, né? É fixado por N-til. Então, no primeiro passo da análise, em que a gente queria verificar se a ideia fractal ela é razoável, a gente fixou que, num valor adequado para descrever os outros parâmetros que dão aquele expoente 1.15, né? E então fixamos o valor de Q e ajustamos o kappa, o T0 e o sigma. E aí a gente fez os gráficos de kappa, J e delta T. Delta T ele não é ajustado, ele é obtido, né? Se você tem o T0J, que é o tempo inicial, você vai ver lá quando que acaba a epidemia no agente, e esse é o delta T, o intervalo em que ele estava infectando outros, né? E então ele não é um parâmetro ajustado, o que é ajustado é só o T0. Então a gente mediu delta T e tinha o valor de QJ e dá Q exponencial. Aí a gente fixou a exponencial, a lei exponencial. Então o KJ vira um K0, que é ajustável, né, vezes sigma elevado a menos um expoente, que foi obtido no primeiro ajuste. Então a gente elimina um parâmetro para cada agente e aí inclui o outro, que é o Q, que deixa a variável, né? Esse é o formato que eu gosto mais de olhar como forma de extrair informação sobre epidemia, né? Porque esse Q, nesse caso, vai estar relacionado com o distanciamento social, que a gente sabe que variou, né? A gente sabe que variou ao longo do tempo. E o que a gente vê é que o modelo é capaz de extrair essa informação, de algum modo, né? Um dos problemas que eu vejo é que o distanciamento social não é uniforme em toda a população, né? Então, talvez se limitasse a um dado extrato da população, talvez pudesse testar certos aspectos do modelo que nesse comportamento médio da população inteira. Por exemplo, se você é uma pessoa de classe média, é claro que a proposta de isolamento e o uso de coisas não farmacológicas, máscara, distanciamento social, álcool gel, funciona muito mais, né? Então, talvez, ao se tentar pegar a média, bom, pelo menos na realidade brasileira, né? Talvez em países menores, onde o nível de educação é muito alto, nível médio, né? O modelo poderia, por exemplo, se você tivesse uma universalidade, talvez esse modelo pudesse capturar melhor esse aspecto, né? Porque Eu concordo com você. Eu acho que assim o modelo, de alguma forma, ele consegue pegar as flutuações, porque é por grupo, né? Por agente. Uhum. Então, quando a gente deixa Q variável, ele vai dar realmente uma variação por agente. Você vê que no mesmo período de contaminação, você tem grupos com valores de Q diferentes. Então, esse aqui está mais protegido, esse está mais exposto. Lembrando que aqui a gente está observando só os contaminados, né? Deve ter grupos que não foram contaminados porque estavam com um contato, um isolamento social maior e que para esses grupos deve ser mais baixo, né? Então eles nem são contaminados. E outra coisa. Agora tem uma outra dificuldade com esse modelo e qualquer outro que vai estudar epidemia, que é definir o que é isolamento social, né? Por exemplo, você fica em casa mais tempo, é isolamento social. Não tem discussão. Usar máscara, né, quando você sai, é isolamento social, porque isso está também te protegendo de alguma forma, né? Então, a gente considera que isso é isolamento social. E o que a gente fez foi tentar concentrar nesse K0 tudo aquilo que é característica única e exclusivamente do vírus, né?
Mas isso não é possível definir isso dessa forma. Sempre vai ter uma discussão aí, meio uma arbitrariedade na definição do que é isolamento social e do que não é, né? Do que é propriedade do vírus, né? Por exemplo, a vacina. Você tomou a vacina. Isso é isolamento social ou você diminuiu a capacidade do vírus de transmitir, né? Então, esse ponto, essa separação entre o que é característica do vírus e o que é uma ação social para diminuir a propagação do vírus, ela não é muito clara, né? Então, esses são problemas do processo mesmo, né? A epidemia, ela se propaga envolvendo questões que envolvem tanto o vírus quanto o comportamento das pessoas e questões sociais, como você falou, né? A gente está estudando São Caetano do Sul, que é, entre as cidades brasileiras, uma das que tem o IDH mais alto, né? Então, provavelmente, se a gente fosse estudar uma outra região, pode ser que os valores de Q que a gente obtivesse fossem mais altos do que esse, né? Eu espero, se o modelo é sensível ao isolamento social, provavelmente isso ia acontecer. Mas e sobre a estrutura fractal do processo de contaminação? Você está convencido de que, bom, tem uns problemas aí de ajuste ainda, mas você deve ter estudado outros modelos, ter dado uma olhada em outros modelos, ou o grupo de vocês? Não, existem vários outros modelos. Alguns, os mais modernos, todos eles vão partir para alguma coisa do tipo agente, como o Camilo aqui mostrou. Eles também estão fazendo essa abordagem de agentes, né, de redes complexas, né? O problema é que, quando você vai para redes complexas, de modo geral, né, o número de parâmetros que você tem que colocar é muito grande. Então, você consegue reproduzir muito bem as estruturas que aparecem nos dados, mas interpretar isso e tirar conclusões sobre o processo, fazer previsões, fica comprometido porque você tem muitos parâmetros, né? Agora, quando você vai para redes scale-free ou fractais, porque já foi mostrado que redes livres de escala têm estrutura fractal, né? Tem a autossimilaridade. Quando você vai para esse lado, o poder dessa abordagem é que reduz o número de parâmetros drasticamente, né? Claro que você põe mais agentes, são mais parâmetros de qualquer jeito para ajustar, mas o número de parâmetros por agente é muito menor. Eu perguntei isso, viu, Ayrton? Porque quando você me disse que estava trabalhando algum tempo atrás com esse problema de contaminação via Covid, eu também comecei a pensar um pouquinho sobre isso, e eu posso até dirigir essa pergunta ao grupo. O Constantino sempre é muito bem informado sobre os modelos que são tratados, conectados ou não com aquele estatístico. E aí eu acho interessante você considerar um modelo difusivo, né? Então, quer dizer, bom, a difusão é um processo clássico, conhecido. Então, você pode pensar que, de alguma maneira, tipo uma caminhada aleatória, esse processo poderia ser um processo difusivo. Aí eu gostaria de saber, uma pergunta que eu dirijo também ao grupo todo, se o Covid já foi tratado como... É um problema que eu estou assim, interessado. Não comecei, fiz algumas coisas, pensei um pouco, mas é um projeto que eu teria prazer em desenvolver, até pelas várias visões que existem hoje de processo difusivo. Certamente, mas alguém já fez o modelo difusivo. Teria que ser difusão anômala. Sim. Quer dizer, não poderia ser a equação de Fokker-Planck linear. Teria que ser uma equação de Fokker-Planck não linear. Existem algumas propostas, né, de equação de Fokker-Planck não linear. Eu pensei nelas também. Tem uma, inclusive, que é do Constantino. Então,
Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu estou tentando fundamentar melhor algumas coisas, porque às vezes essas equações elas são um pouco ad hoc, né? Então, talvez precisasse de uma fundamentação de primeiros princípios. Bom, aqui, se você vai tratar de epidemia, eu acho que partir de primeiros princípios aí é muito complicado, porque é um sistema extremamente complexo e tem esses problemas aí de separar o que é efeito social do que é característica do próprio vírus. O vírus também muda de característica, né? A gente está vendo, tem as novas cepas. Então, o problema é muito complicado para tratar aí a partir de primeiros princípios. Não. Os primeiros princípios seria... porque, veja, tem a difusão, a equação de difusão, que explica diversos aspectos do movimento browniano, e isso foi tratado desde Einstein. Depois tem as caminhadas aleatórias, que também explicam o mesmo problema. Tem a equação de Fokker-Planck, e tem as generalizações. E, na maior parte do tempo, as não linearidades são introduzidas de uma maneira ad hoc. Eu estou interessado nesse problema por quê? Porque são dois aspectos. Tem um aspecto de você pegar, por exemplo, uma equação de difusão anômala e tentar explicar esse processo. Isso é uma maneira de fazer o problema. Agora, tem um problema de fundamentos que interessa também. É você justificar de primeiros princípios a equação de difusão. Eu não estou falando de que você... não, eu vou tratar agora o problema do Covid de uma maneira mais fundamental, querendo deduzir. Não. Existem duas questões separadas. Você pode pegar uma equação de difusão anômala e aplicar o problema. Outra questão, não sei se o Constantino concorda comigo, é de você justificar de primeiros princípios de uma maneira mais bem fundamentada as próprias equações ou algum conjunto de equação de difusão anômala, né? Eu acho que são dois problemas separados, mas que estão correlacionados. Porque é claro que se você dá uma fundamentação mais rigorosa, você vai fazer aplicações, digamos assim, um pouco mais bem fundamentada, né? Claro que, para começar, você poderia pegar uma equação de difusão anômala e aplicar, né? E tentar verificar se os parâmetros livres que existem são, digamos assim, você faz os fitting e obtém bons ajustes. Esse é um problema. E é interessante por si só também. Agora, tem um outro problema, eu me interesso pelos dois. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar nisso... Deixa eu fazer um comentário rápido. Tem um trabalho do Evaldo Curado e mais alguém que não me lembro quem era o coautor, que eles partem de uma master equation. Eles partem de uma master equation onde o tempo, a probabilidade de transição entre um estado e outro, na equação master equation tradicional, a probabilidade de transição é uma constante. Eles introduziram que essas probabilidades de transição entre estado I e estado J dependam da concentração naquele local. Elas deixam de ser constantes. E quando fazem isso, chegam praticamente a equações de Fokker-Planck não lineares, com soluções praticamente iguais. Eu acho que é algo assim que você está pensando, talvez. Exatamente. Eu dei uma olhadinha nesse trabalho, há algum tempo atrás, nesse trabalho do Evaldo, né? Mas existem várias maneiras de você tentar fazer isso, né? Então, eu estou assim, curioso, assim, como um problema que eu acho... não só pela aplicação, mas também pela fundamentação. Por exemplo, você pode obter uma equação de difusão generalizada, né, não linear, simplesmente dizendo que
numa equação de difusão de calor, dizendo que a condutividade térmica é uma função meio inhomogêneo e é uma função local da densidade. Isso te leva naturalmente para uma equação de difusão não linear, né? Mas propor isso, eu ainda acho que é um pouco ad hoc. Quer dizer, você deveria, talvez, de alguma maneira, generalizar as caminhadas aleatórias, para tentar uma conexão com essas estatísticas generalizadas de uma maneira mais, eu diria, mais fundamental. Então, tem também um trabalho antigão de Manuel Cáceres e coautores, em que generalizaram a equação de Langevin, que normalmente leva a equação de Fokker-Planck, generalizaram levando em conta possível memória. E quando você introduz isso, ele chega a uma equação de Fokker-Planck não linear. Então, na equação de Langevin, se você coloca processos não markovianos, quer dizer, com memória, também chega. Cáceres e mais alguém. E você chega a uma função, a uma distribuição que depende do tempo, não é? Tipo num processo difusivo linear. Não, eles estudam no estado estacionário. Dá uma olhada, é Cáceres e me parece que o outro coautor é Fuentes. Agora, essa abordagem que está aqui, ela não é de toda desconectada da ideia de difusão anômala, né? É possível relacionar essa abordagem fractal com as redes fractais, as redes livres de escala, como já fez o professor Constantino com o grupo de Natal, como o Camilo está fazendo aqui. E tem vários trabalhos nessa direção, envolvendo não necessariamente a pandemia, mas outros parâmetros, né? Tem Brockman, que é um cara que estudou bastante essas redes livres de escala. Ele fez um estudo muito curioso, observando como dinheiro se propaga, né, regionalmente, né? Como ele vai se afastando, né? E ele mostra que é uma difusão anômala. E ele fez isso seguindo as notas de dólar que são emitidas por bancos lá dos Estados Unidos e vendo, nos Estados Unidos eles têm como seguir essas notas, né, a localização delas. E ele analisa como elas vão se difundindo e mostra que é uma difusão anômala, mas que é descrita por uma rede livre de escala. Esse processo todo é uma rede livre de escala, né? E, portanto, é fractal. Essas coisas não são de todo desconexas, né? Eu não sei dizer o que é mais, o que é ad hoc ou não, né? Aqui a única coisa ad hoc que a gente adotou é a hipótese de fractalidade. Isso aqui não é ad hoc, né? Isso aqui sai de uma análise do que acontece num grupo pequeno. Então, primeiros princípios aqui da contaminação. Agora, a ideia de que você pode usar uma lei de escala para transferir essa dinâmica de um grupo pequeno para grupos maiores, isso vem onde a gente tem que colocar a estrutura fractal, mas isso vem da observação também de outros aspectos socioeconômicos, né, que confirmam que essa estrutura existe. Mas no seu modelo, Ayrton, o Q é sempre maior do que 1, né? Esse modelo ele fractal. É sempre maior que 1. Você não Aliás, sempre menor que 1. Sempre menor que 1, porque aqui acho que está errado. Bom, da forma como está aqui, sim, sempre maior que 1. Porque aí o que seria 1 mais 1 sobre N til. Isso. Aí, quer dizer, seria sempre maior do que 1. Ele poderia variar, mas sempre por valores maior do que 1. Você não poderia ter um crossover aí, uma transição de uma situação em que era menor do que 1, no começo, por exemplo, para uma situação em que é maior do que 1. Você não tem... Quer dizer, não, isso não é capturado por esse tipo de modelo, né? Não é capturado e acho que nem deve, né? Porque isso aqui é para descrever um processo que é explosivo, né?
a propagação do vírus, ela se dá num processo explosivo. Se você não fizer nada, o negócio vai contaminar. Mas não uma em todas proporção. as etapas, né? Mas não em todo. Por exemplo, a equação de difusão ela tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque você tem uma gaussiana que varia com o tempo. Mas o próprio Einstein já tinha mostrado que para tempos curtos essa descrição de difusão no movimento browniano não vale. Geralmente ela funciona bem para tempos longos. Na realidade, se você faz correções para tempos curtos, o modelo, no começo, a difusão ela funciona como um processo ondulatório. Então, no Mas começo, aí eu acho que o problema a não coisa está ondulatória no e depois conceito ela... da. Hã? Eu acho que o problema aí não está no conceito da difusão, mas é considerar tempos muito curtos comparados com o tempo de relaxação do sistema, né? Então, aí, no caso do movimento browniano, você tem que considerar o tempo médio de colisão entre as moléculas, né? Se você vai para coisa... Mas quando você vai fazer os fittings, significa que você pode pegar diferentes regimes. Então, quando o tempo for muito menor do que essa escala característica do sistema, o movimento é ondulatório. E aí, o que acontece? A subida é diferente. Porque se não for assim, você, inclusive, viola a causalidade. Você mostra que você viola a causalidade. Porque para tempos curtos, você tem uma delta. Mas para um tempo ainda muito curto, 0 mais delta, a gaussiana já está em todo espaço. Então, na realidade, essa parte inicial eu acho que poderia ter obtido se ele tivesse ido num nível maior de expansão. Você obtinha uma equação do tipo telegrafista, que a primeira parte funciona como um movimento ondulatório. Ele poderia ter capturado isso também, mas ele só fez uma expansão até primeira ordem. Se ele tivesse feito até segunda ordem, ele pegava a derivada temporal segunda. Então, tem esses aspectos que são curiosos, né? Mesmo se você esqueceu o Covid, é isso que eu estou dizendo. Então, tem aspectos, quer dizer, é um problema que tem duas faces. Por isso que eu acho interessante. Então, quem quiser discutir alguma coisa sobre difusão e o uso de um processo difusivo para tentar descrever, bom, eu não tenho dado nenhum, vou logo explicando. Eu não tenho dado nenhum, mas se alguém quiser discutir isso, com dados, inclusive, claro, seria muito interessante. Mas, eu tenho um compromisso, então eu digo tchau para todos vocês e obrigado, Ayrton. Eu que agradeço a sua participação, Constantino. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Mais alguma pergunta? Aí, você não acha que seria possível tentar... Mas aí, talvez... Peraí, deixa eu só perguntar, posso parar de compartilhar? Que assim fica, eu vendo a cara de vocês fica melhor. Eu parei aqui. Você sabe, Ayrton, que com a estrutura de galáxias tem um mesmo problema de qual é a estrutura, né? Então, tem o pessoal que defende também uma estrutura fractal para a distribuição de galáxias no universo observado. Agora você está propondo uma estrutura de fractal para a disseminação do Covid, mostrando que realmente a fractalidade pode ter uma universalidade ainda maior do que se imagina. Agora, a questão... Talvez a gente pudesse examinar essa questão ligada à fractalidade no domínio astrofísico. Isso é um problema antigo, né? Que já tem 40 anos e não foi resolvido ainda. Tem muita gente que é contra, eu diria que a corrente principal é contra, mas tem um pequeno grupo que resiste e ainda defende que a estrutura é fractal, mas, digamos assim, eu diria que ainda é um problema controverso.
Então, isso é uma coisa que talvez essa estrutura aí que vocês desenvolveram, embora as galáxias não se contaminem, mas a gente pode tentar aplicar isso no contexto de galáxias também. Eu acho que tem, quer dizer, essa ideia fractal, ela não é nova, né? Não fui eu que introduzi, né? Ela está aí há muito tempo. E só que tem ganhado ênfase, né? Porque o que se vê é que existem vários sistemas naturais que apresentam alguma fractalidade, né? Claro que nenhum fractal é puro fractal, né? Você sempre vai ter alguma coisa de fora, né? Algum processo puramente randômico atrapalhando, mas dá para você perceber essa estrutura fractal em muitas coisas, né? E eu acabei entrando nisso meio por acaso, não é que eu parti do interesse por fractais, eu descobri que os fractais são interessantes, né? Agora, tem essas outras abordagens com redes livres de escala, que, na minha opinião, são a mesma coisa, com nomes diferentes, né? É uma rede fractal e deve levar a coisas parecidas. Eu estou com o Constantino, a gente está iniciando um projeto para usar redes desse tipo para estudar colisões de alta energia, que deve levar a coisas interessantes também, vai ser um trabalho bem interessante. Agora, isso deve ter aplicação em um monte de coisa, né? E consequências também que podem ser exploradas aí. A grande vantagem, a meu ver, é que com essa hipótese de fractal, você reduz o número de parâmetros. Esse é o aspecto forte dessa abordagem. O que não exclui que você tenha outras, né? Num processo ainda como esse, né? Que a gente tem pouca informação, né? Não é que nem física que você controla tudo e tal, e acaba chegando nos princípios básicos, né? Aí, em qualquer ciência que vai abordar algum aspecto socioeconômico, ela é cheia de dificuldades, tanto para fazer experimentação, né, óbvio, mas também os sistemas são sempre muito complexos, né? Você sempre tem várias coisas que você pode incluir no modelo. Então, não é difícil, por incrível que pareça, você pode fazer modelos facilmente, porque você vai colocando um monte de parâmetros e você ajusta os dados, né? A questão é o que esses parâmetros estão te ensinando sobre o sistema. E quando a gente usa esses fractais, reduz o número de parâmetros e você consegue um pouco, não totalmente, mas um pouco, você consegue entender o que os parâmetros estão te informando sobre o que está acontecendo, né? Uma das consequências, por exemplo, como a gente obtém o ΔT em função do tamanho da população, isso tem uma aplicação muito interessante, né? Por exemplo, a gente vê, tem cidades no Brasil que estão fazendo lockdown, né? Que é uma medida que deve funcionar. Quer dizer, você fala, bom, todo mundo fica em casa, o vírus uma hora vai desaparecer de circulação, aí você libera as pessoas e acabou, né? Se você consegue isolar aquela região, o vírus não chega de novo. Então, em princípio, é uma medida boa. Agora, você fala, bom, vamos colocar todo mundo em casa. Qual é o período mínimo, né, para eu poder abrir o lockdown de maneira segura? A gente tem esse parâmetro, né? O ΔT varia com a população elevada à potência 0,8. O que significa que se você está numa cidade em que você tem, em média, 4 pessoas por casa, você tem que parar por um período que é 3 vezes o período de contaminação de um indivíduo, né? O período que um indivíduo fica contaminando. Então, se ele está lá uma semana contaminando, você tem que ficar 3 semanas. Se ele está um mês contaminando, você tem que ficar 3 vezes, né? E isso não é levado em conta no lockdown, né? Eles fecham por um período curto e abrem de novo. Aí o que aconteceu? Você tinha um indivíduo contaminado, tranca ele em casa com outros 3, ele vai contaminar os outros 3. Quando os outros estão começando a contaminar os outros, você abre de novo. Aí esses 3 vão espalhar. A gente não poderia ver o seguinte, porque, veja bem, se você quer a universalidade de um processo,
você quer capturar essa universalidade, você tinha que começar com o modelo mais simples possível e com o número menor de vínculos. Você pode imaginar que essas coisas... põe máscara. O que é máscara? É um vínculo, né? Daqui, olha, essa membrana aqui é uma membrana semipermeável agora, digamos assim. Então, você vai... como você faz na mecânica estatística, né? Você vai pondo... você vai adicionando esses vínculos, né? São condições adicionais, mas qual é o processo fundamental, né? Qual é a coisa que você dizia, bom, eu tenho aqui uma população, o vírus é introduzido aqui, as pessoas continuam... Imagine que é uma civilização que ainda ela não se desenvolveu completamente, lá na Idade Média, Peste Negra, por exemplo. Levou um certo tempo para o pessoal perceber que tinha que se proteger. Tinha gente que, naquela época, ia para dentro das igrejas rezar, e era uma mortandade inimaginável. Então, com o tempo, eles perceberam que tinha que se proteger, né? Mas, então, se o sistema está livre, como é que ele evolui? O que é que está por trás desse processo, sem tantas barreiras? Até chegar à imunidade de rebanho, por exemplo. Então, qual é o processo do sistema livre? Se a pessoa descobre esse processo, aí diz, agora pronto, então você tem que sofisticar o modelo. Esse é o modelo mais simples. Mas me parece que nesse contexto, as pessoas não sabem qual é o modelo mais simples, a partir do qual você pode sofisticar impondo vínculos, né? Você vai impondo vínculos. Talvez porque não exista um modelo mais simples, né? O sistema é complicado. Não dá para reduzir isso a alguma coisa mecânica, né? Você tem o comportamento das pessoas, mesmo que você não tenha nenhuma política, né? É isso que você falou. Uma hora as pessoas, né? Vamos supor que o Brasil fosse seguir o Bolsonaro e desprezar qualquer distanciamento social, né? Em algum momento, as pessoas iam ver gente morrendo ao lado dela, ia ficar com medo e ia se trancar em casa, né? Então, isso ia acontecer, né? O comportamento das pessoas não é linear, né? Não dá para modelar facilmente o comportamento das pessoas, né? Agora, tem essa abordagem aí que está descobrindo uma certa universalidade nessas leis de potência. Ninguém sabe exatamente por que acontece isso, né? Tem o caminho do Barabás e Albert, que é falar, bom, as pessoas vão se relacionar de preferência com aquelas pessoas que já têm mais um grupo maior de contatos. Então, estabelece contato com aquelas, né? É uma abordagem interessante e bastante realista, eu diria, né? O caminho que a gente está seguindo é o outro, né? É mais parecido com Geoffrey West ou Bettencourt, que fala, não, você tem certos aspectos que são de leis de escala e de sistemas fractais, né? O sistema obedece a algumas escalas, né? Ele é escalável de algum modo. Mas a hipótese básica é o seguinte, olha, esses vínculos, já tem uma hipótese de partida aí, né? Esses vínculos, na realidade, são responsáveis pela estrutura fractal. É isso? Na abordagem de Barabás e Albert, é isso que eles concluem. Agora, você tem uma série de vínculos diferentes que vão levar a redes livres de escala. Então, não é um vínculo só. Você tem um número enorme de vínculos que você pode colocar, todos eles vão levar a algum tipo de sistema livre de escala, com expoentes diferentes. A questão é, o expoente parece ser universal, para muitos aspectos, né? E para parâmetros socioeconômicos, né, que envolvem a interação entre as pessoas, né, ele está sempre ligado a uma certa economia de escala. Então, o ganho é superlinear, o expoente é maior que 1. Por outro lado, se você vai olhar a infraestrutura, né, esse ganho de escala significa que você precisa de menos estrutura para uma quantidade maior de população. Então,
o expoente é menor que 1. Então, você tem todas essas coisas que acontecem numa cidade. E isso, o expoente, claro que é difícil dizer, porque varia sempre, né? Você tem uma margem de erro grande, mas todos são em torno desse expoente 1.15 ou 0,85 no caso de infraestrutura. E não importa onde está a cidade. E tem esse trabalho do Bettencourt e colaboradores que mostrou que não depende não só da localização da cidade, mas do tempo, né? Aquelas civilizações pré-colombianas mostravam o mesmo comportamento com o mesmo expoente. Então, é uma coisa intrínseca do comportamento do ser humano que está aparecendo aí, né? Qual é a causa? Eu tenho um trabalho com o Osmar, que é o médico do grupo, e o Carlos Leite, que é um engenheiro, e a gente está tentando fazer uma abordagem do ponto de vista neurológico, né, do funcionamento da mente humana, para explicar por que tem essa tendência. Mas aí já entra em neurologia, que vai muito além do meu conhecimento. Só dar mais um pitaco aí, nessa questão da fractalidade, né? Na verdade, o que me surpreende, ou alguém disse isso, eu não me lembro mais a referência, não é que a natureza e a sociedade tenham dimensão ou geometria fractal, mas como foi que nós conseguimos com a geometria euclidiana chegar tão longe, né? Porque tão absurdo, quer dizer, alguém pode conceber que a geometria euclidiana seja factível na realidade? Quer dizer, é uma abstração ainda mais absurda do que a fractal, num certo sentido. Mas o grande mérito do Mandelbrot foi mostrar que essa geometria fractal está em todo lugar. Quer dizer, quando você introduz essa geometria fractal, você passa a descrever coisas que você observa na natureza e antes não era possível de descrever. Aí, esse é o ponto fundamental do Mandelbrot, que introduziu o termo fractal. Mas você tem razão, eu concordo totalmente, né? O impressionante é o quanto a geometria euclidiana funciona, apesar de ser uma abstração completa, né? Isso aí. Mas se você vê, se você observar o microscópio, o movimento browniano, que é um movimento completamente errático, como é que você pode acreditar que uma descrição tão simples quanto uma equação de difusão captura o aspecto principal de um processo cujo movimento não tem tangente, né? E que depois o pessoal conseguia medir o deslocamento quadrático médio com uma régua e um relógio. Um microscópio e um relógio, e descobriu o número de Avogadro, que era uma coisa que estava, digamos assim, no âmago do processo. Então, o que eu creio é que a gente tem muitos dados hoje, mas falta pensar num mecanismo simples e universal, né, a partir do qual você consiga descrever a característica mais básica da contaminação. Tem muitos modelos para isso, né? Agora, com esses dados que são tantos vínculos, talvez nos impeça de ver a real natureza do processo, né? É uma possibilidade também, porque você já vê o processo, digamos assim. Eu não sei se uma abordagem muito exata aí vai funcionar, porque tem coisas incríveis, né? E a gente ouve falar com essa pandemia, quer dizer, essa Covid trouxe um mal tremendo, né? Mas tem uma coisa boa que é a oportunidade de ter dados precisos e um monte de gente trabalhando nisso para tentar interpretar. Então, o avanço que isso vai trazer para a epidemiologia é fantástico, né? A gente só vai entender isso daqui a alguns anos, né?
Então, eu acho que tem esse benefício. Mas, quando a gente ouve falar do que está acontecendo, até como leigo, assim como nós somos, né? Eu sou leigo no assunto, tem coisas que parecem absurdas, né? Daquela pessoa que tomou todos os cuidados, e eu tenho entre pessoas próximas, né? Até da família, pessoas que tomavam todos os cuidados, usavam máscara dentro de casa e pegaram a Covid. Por outro lado, eu tenho a minha filha que recentemente pegou Covid e o namorado dela não pegou. Então, vai entender um negócio desses. Isso não dá para a gente modelar fisicamente, né? Quer dizer, quando você vai para a interação do vírus com a célula de um indivíduo, isso muda completamente de um indivíduo para outro, né? Então, meio... Uma situação que eu acho semelhante é o que acontece em cosmologia, né? É o seguinte, geralmente, quando você estuda cosmologia e astrofísica, você separa duas coisas, que são os dados recentes e as coisas referentes ao início do universo. Porque são dois tipos de dificuldades completamente distintas. Por exemplo, o universo primitivo está longe da observação, mas a estrutura é muito simples. Então, fica facilmente... É tão simples que você pode se indagar com as teorias existentes já, ou com teorias que digamos assim, que é uma generalização simples das teorias existentes. Mas você não tem muitos dados. Agora, aqui embaixo, quem domina são os processos astrofísicos. Então, os processos astrofísicos é uma montanha de dados. E o processo é conhecido. Mas qual é o problema? É que é extremamente complexo. Então, você tem muitos dados, é o que acontece no Covid hoje, mas os processos são muito complexos. Então, fica a confusão. Na astrofísica tem essa confusão de baixa energia, digamos assim, você tem muitos dados em baixa energia, mas mas os processos são tão complexos que você não sabe se o problema é de algum ingrediente que você esqueceu. Aí a tendência é colocar cada vez mais parâmetros, né? Você vai criando processos com parâmetros que você não sabe direito o que põe lá o parâmetro e isso acontece. O modelo SEIR é típico. Acontece isso, né? Quer dizer, eles colocam matrizes, né? O E aí, em vez de ser CIR, é CIR, né? O E é de expostos. Então, você tem a população suscetível, mas nem todos estão expostos, alguns estão expostos. Mas você não sabe dizer isso, então você enche de parâmetros lá. Você cria matrizes com todos os parâmetros que você quiser livres, e aí você vai reproduzir tudo, né? Mas e daí? O que você está aprendendo Exatamente, você perde em compreensão. Você pode ganhar em fitting, mas perde em compreensão. Então, por isso que eu gosto dessa abordagem fractal, que ela reduz o número de parâmetros. Esse é o aspecto principal que eu gosto. Bom, pessoal, eu vou ter que parar por aqui, porque ainda tem uma outra live. Legal.